Será que é possível mudar a realidade só com a força do pensamento? É sobre isso que eu vou conversar com você. Já toca aí no botão para poder se inscrever, aciona o sininho para que todas as vezes que eu produza um conteúdo ou esteja ao vivo, você seja a primeira pessoa a ficar sabendo disso. Fechou? Vamos lá pro vídeo. Há muito tempo, desde a época da filosofia antiga lá na Grécia, eles começavam a ter o seguinte entendimento, o seguinte questionamento: será que é possível conectar o meu pensamento com a matéria? Será que isso são coisas que se conversam ou são coisas que são completamente separadas? Esse é um assunto, um entendimento que ele só veio ganhar clareza no século XX, depois de Albert Einstein. Até lá, o pensamento era uma coisa, a matéria era outra. Energia era uma coisa, matéria era outra. Ou seja, matéria, aquilo que eu pego, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto. Isso era algo que era estudado com as ciências. Já o pensamento ficou para a religião. Então eram duas coisas que não se misturavam, como se fosse água e óleo. Até que chegou um carinha chamado Albert Einstein. Então até a época de Albert Einstein, pensamento era uma coisa, matéria era outra. Energia era uma coisa, matéria era outra. Então só depois dele, só no século XX, foi que as coisas começaram a se unir. E esse ponto de união entra onde? Na compreensão do átomo. Como assim, Márcio? Olha só, lá atrás, lá na Grécia Antiga, os filósofos eles já tinham esse pensamento. Cara, se eu pegar uma matéria, se eu pegar, por exemplo, essa caneta, e eu começar a dividir ela, e dividir, vai chegar num ponto em que eu tenho uma bolinhazinha que eu não vou conseguir mais dividir. Eles chamaram isso aqui de átomo. Então eles imaginaram que o átomo era um pontinho indivisível, como se fosse um tijolinho. O tempo foi passando, as ideias foram sendo aprimoradas e depois eles viram que na verdade o átomo ele não era uma bolinha de tijolo, ele era uma bolinha e existia elétrons, ou seja, eles tinham cargas. Aqui era uma carga positiva, aqui era uma carga negativa. E esses elétrons eles giravam em torno desse núcleo. O tempo foi passando e na verdade foi visto que esses elétrons eles não giram em uma órbita igual a um planeta. Eu tenho aqui uma bola e um elétron rodando sempre na mesma órbita. Não é assim que funciona. Na verdade o elétron ele é mais um nada do que alguma coisa. Como assim, Márcio? Ele é mais energia do que matéria. E quando eu pego o átomo em si, eu começo a perceber que o átomo ele é muito mais um nada do que matéria. Porque o átomo, só para vocês terem ideia, 99,99999% dele é energia. Só 0,00001% dele é matéria. Isso significa que o átomo é muito mais um nada do que alguma coisa. Então, quando eu começo a ter essa perspectiva, e depois que veio o Albert Einstein dizendo que energia é igual a mc², ou seja, a energia é matéria e matéria é energia, a gente começa a perceber o seguinte: e o pensamento? O pensamento é a consciência é energia. Ou seja, a minha mente ela começa a se conectar com a matéria. A minha mente é como se ela tivesse um estado mais o estado energético do que o estado de matéria. E existem alguns experimentos que mostram que o meu pensamento, a minha observação, o meu olhar atento, ele é capaz de mudar a matéria. Ele é capaz de transformar o comportamento dessa matéria. A matéria que leia-se seria, no caso, um conjunto de átomos. Então, olha só, esses átomos, que tanto pode ser energia quanto pode ser matéria, e dependendo da maneira como eu estou olhando para ele, ele vai ter um comportamento de energia ou um comportamento de matéria. Então, a partir desse momento, eu comecei a conectar o meu pensamento com aquilo que eu pego, com aquilo que eu toco. E é a partir daqui onde começa a trazer uma vastidão de assuntos super interessantes, como, por exemplo, o assunto da fé. E lá na Bíblia já estava escrito: assim como tu pensas, assim tu é. Ou seja, se o meu pensamento ele tem a capacidade de transformar o comportamento do átomo de energia ou de matéria, se o átomo ele vai se comportar como onda ou como matéria, imagina o que o meu pensamento ele é capaz de fazer em relação à maneira como eu enxergo o mundo, em relação à maneira como eu me comporto. Então, sim, é possível através do teu pensamento você mudar o teu universo particular. E dependendo do teu nível de atenção e concentração e perspectiva de flow e de energia, sim, é possível você ter outros níveis de transformação da realidade. Isso é um assunto extremamente complexo,
fascinante, onde une neurociência, física quântica e fé.